Olá senhores, bem-vindo ao canal. Eu acho que todo mundo viu aí alguns vídeos que eu fiz falando sobre o Mano Brown, que a senhora dele tava se relacionando com uma outra e era foto junta, beijinho na boca e a galera exigiu explicações, resumidamente. Diante desses fatos, eu ativei o modo Sônia Abrão, já que o Teta Bolivariano dos Santos não se manifestou até o momento sobre esse divórcio e logo depois disso eu achei um vídeo aqui de Mano Brown que eu fiquei um pouco preocupado. Ele falando a respeito de arma, tiro, resolveu umas desavenças aí, tá ligado? Os caras que ficam falando coisa que não sabe. E eu, diante dessas informações, vou fazer esse vídeo em retratação a qualquer coisa que eu tenha dito aqui que não tenha agradado Mano Brown. Não quero saber desse negócio de quadrada. Mas antes de começar o vídeo, eu queria colocar uma notícia aqui que apareceu pra mim logo nas primeiras horas da manhã que me deixou impressionado. Apareceu aqui pra mim a reportagem falando sobre um cara, um transeunte, um bostileiro qualquer que do nada resolveu se pendurar em uma luminária dentro de um supermercado e o cara se recusou a descer de lá. O cara simplesmente ativou o modo bonobo no meio do mercado e assim como os mamacos na pré-história, senhores, o cara resolveu ficar nessa situação e o motivo talvez nunca saberemos. Eu li a matéria inteira e o que diz lá na reportagem é que o cara resolveu se pendurar sem o menor motivo. E além disso, ele também começou a ameaçar as pessoas que estavam lá embaixo, que queriam tirar ele. Além de tudo, o cara causou um certo tumulto, né? Porque não é normal um negócio desse. Imagina só, você tá lá no mercado fazendo uma compra e do nada surge o Miranha bostileiro tumultuando tudo. A princípio, eu pensei que o cara tava tentando roubar o mercado e se pendurou pra não ir direto pro chão, mas aparentemente não foi nada disso. O cara simplesmente foi porque ele quis mesmo. E diante dessa situação inusitada, senhores, tiveram que chamar a polícia pra pegar o Miranha que estava pendurado, atrapalhando a vida de meio mundo lá no mercado, e eu vou até colocar as imagens pra gente ver como que foi esse ocorrido. Ó o Miranha! Se me ajudarem a tacar alguma coisa nele... Caralho, mano. Tá caindo tudo, mano! Quebrar a porra toda. A sorte dele. Quebra, porra. Tá aí, senhores, só mais um dia normal no Rio de Janeiro. O cara precisou ser contido pela polícia e se ele não tomou umas porradinhas nem que foi de leve, ficou de graça pra ele porque, pelo que eu vi aqui, chamaram até o SAMU pra levar esse cara, sendo que ele não apresentava nenhum tipo de problema e logo em seguida foi liberado. E talvez o cara tava lá de boa no mercado, nada de exaltações e do nada pensamentos intrusivos começaram a afetar a mente desse cara e ele resolveu ativar o modo bonobo, como a gente viu, e mesmo a galera pedindo pro cara descer e mesmo depois que o policial chegou lá e começou a puxar o cara, mesmo assim ele se recusava a descer de lá e eu exijo explicações. O que esse cara queria? Tipo assim, não pessoal, pode continuar fazendo a compra aí, eu só vou ficar pendurado aqui que nem um animal, mas não há motivos pra preocupação. Só pode ser isso, né? Deu até pra ouvir o grito dos populares pedindo pro cara sair de lá, avisando até que ele podia se machucar e tudo mais, e mesmo assim o cara ignorou tudo e todos pra realizar o que talvez era o sonho dele. Eu quero ser o Miranha bostileiro. E o que me deixou mais impressionado é que não deu nada pro cara, senhores. E eu acho o seguinte, se o cara tá com as suas faculdades mentais em dia e mesmo assim resolve dar uma de mamaco, eu acho que no mínimo uma semaninha de cadeia. Porque além do tumulto que o cara causou, ele também derrubou umas mercadorias lá que talvez nem seja um prejuízo muito grande, só que o problema é que um policial teve que se deslocar até lá pra tirar o cara pendurado do teto. O policial poderia muito bem estar fazendo outra coisa, prendendo bandido de verdade, mas não, o cara teve que ir lá dar um jeito no Miranha bostileiro. É verdade. Você já usou arma? Já usei bastante. Você já matou alguém? Graças a Deus não. Espero que não, né? Mas você já atirou em alguém? Já tirei. Já eu nunca matei
ataque ninguém não, mas já atirei, tá ligado? Tive que dar uns pipoco aí, certo? Pra resolver uma situação, o negócio saiu do controle e eu precisei sacar a quadrada, certo? Se tiver achando ruim aí, você já fala logo que nós já resolve aqui mesmo, demorou? Tudo bem, né? Ele disse que nunca matou ninguém. É muito cristão da parte do Mano Brown, né, senhores? Glória a Deus. Mas ele falou aí que já precisou atirar. Como assim? Qual foi o contexto dessa situação? Que até onde eu saiba, um cidadão normal que não tem porte de arma não pode fazer esse tipo de coisa. Mas tô brincando, já fiz vários vídeos aí falando do cara, né, senhores? Não quero nenhum tipo de inimizade com o grande Mano Brown. Eu acho que já faz tempo que ele gravou essa entrevista e eu achei curioso que a senhora aí que fez a pergunta pra ele achou engraçado. Ai, que legal, você tem arma? Que bacana isso, mas com certeza então o Mano Brown tem uma arma legalizada, tudo certinho e atirou em legítima defesa em alguma situação de perigo. Só pode ser isso, porque até onde eu sei, quem tem o monopólio da força é a polícia, e não o Mano Brown. Ele pode andar armado, eu também posso, né, senhores? Mas, claro, desde que eu siga a lei e faça tudo certinho, igual muito provavelmente o Mano Brown também fez. E aí, tio, tem como você mudar de assunto? Para de falar desse negócio aí, maluco. Mas a gente fica curioso, né? Qual que foi o contexto disso? Será que ele tem uma arma legalizada e porte de arma tudo certinho e talvez ele reagiu a um assalto e precisou atirar nos meliantes? De repente foi isso. E tudo bem, não quero me meter nessa conversa. Eu mesmo nunca atirei ninguém, senhores. Mas o Mano Brown, como ele é um cara muito visado, né? Querendo ou não, a gente tem inimigo aí, certo? Você não pode confiar em ninguém. E se for pra atirar, nós atirar mesmo, morou? E como eu falei, não tem problema, não quero me meter nessa história. Mas se eu fosse a senhora lá que tá se relacionando com a ex-esposa do Mano Brown, que eu já fiz até um vídeo falando das explicações dele, ele escreveu um comunicado oficial, onde ele falou que eles já estão há mais de 10 anos separados, mas ele só avisou agora. Eles apareceram nos lugares aí juntos, ele e a esposa dele, mas agora ele separou e engole o choro. Essa é a explicação oficial dele. E se eu fosse a boiceta lá que tá com a esposa dele, ouvindo essas declarações aí do Mano Brown, eu ficaria um pouco ressabiado e automaticamente eu acho que eu ia dar um tempo nessa relação com a ex-esposa do Mano Brown. Tá certo que já faz 10 anos e tudo, mas quando começa a falar de arma e coisas desse tipo, é melhor deixar quieto. Mas, brincadeiras à parte, ninguém sabe, né, senhores, ao certo essa situação, e com as explicações oficiais dele, a gente ficou sabendo que ele não foi trocado pela esposa pra ficar com outra mulher, não foi nada disso, mas vamos supor, se fosse eu que fosse casado há um tempão, e do nada a minha esposa aparecesse aos beijos com uma boiceta, com uma outra senhora, na Disney ainda, a primeira coisa que eu faria seria dar aquela avaliada de VSM na namorada da esposa, pra ver se dá pra gente chegar numa negociação. Se fosse do meu agrado e se a namorada da esposa topasse, né, se relacionar com homem e com mulher, é nóis. Porque eu até vi na carta lá do Mano Brown que a esposa dele trabalha na empresa dos Racionais, ela é a CEO. E aí, mano, ela que toma conta lá, tio. Não fica falando coisa que você não sabe, certo? Então isso significa que mesmo separados, o Mano Brown vai continuar convivendo com a ex-esposa, né? Até porque eles são amigos ainda e tem filho e o trabalho dela e tudo mais. E já que vai precisar conviver e já que vai ter que dividir o grosso, senhores, porque pro Mano Brown a lei não é diferente. Em caso de divórcio, ele vai ter que dividir sim os bens financeiros, obviamente. E se fosse eu nessa situação, eu ia tentar achar um caminho de conciliação, senhores. Sem briga, sem foto vazada na imprensa, né? Porque isso aí é chato. O cara tem que ficar dando explicação depois. Ia ser todo no sigilo, debaixo dos panos. A esposa já tá acostumada mesmo. E se todo mundo aceitasse, eu iria entrar no meio desse casal e faria as honras. Mas eu acho que nesse caso aí da esposa do Mano Brown com a pessoa que ele tá se relacionando, eu creio que esse tipo de acordo não aconteceria, porque a namorada da esposa, teoricamente, pelas imagens que chegaram pra mim até o momento, eu acho que ela faz o papel do varão no relacionamento. Então, diante desses fatos, eu acharia melhor mesmo uma separação amigável. O Mano Brown agiu pelo certo na caminhada. Eu falei no vídeo anterior que eu fiz que eu gostaria de ver as imagens dele falando tudo aquilo que tá escrito nas declarações oficiais, mas calma também, né? Ele tá se recuperando, só mais 72 horas, e o pessoal acha meio estranho, porque se ele já tava separado há mais de 10 anos, por que supostamente eles moravam na mesma casa juntos até hoje, senhores? Talvez nunca saberemos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa declaração do Mano Brown falando que tem as quadradas e que ele já deu até uns
uns pipoco com esse instrumento. E eu acho uma declaração preocupante, tanto pra madame que tá se relacionando com a esposa dele, quanto pra mim também, né, que tô farmando como se não houvesse amanhã. Talvez esse seja o motivo da Sônia Abrão da Red Pill não ter falado nada sobre esse assunto até o momento. E caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Masters Teta Chagas Boiceta Corintiana Bolivariano desbeiçado emocionalmente do Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando da Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!